Então, pessoal, sou Paulo Portinho. Eu estou aqui para debater um problema que o meu amigo Mauro Caril colocou recentemente para mim, perguntando o seguinte: Portinho, a gente imagina uma cidade pequena onde todo mundo deve R$ 300 para todo mundo. Então, assim, o dono do hotel deve R$ 300 para o dono do posto deve para o dono da padaria, o dono da padaria deve para o dono do posto de gasolina e assim por diante. Todo mundo deve para todo mundo, mas na prática a dívida é enorme se você somar toda ela, mas na prática elas se cancelam mutuamente. E se chegasse alguém nesse hotel, por exemplo, dessa cidade, alguém de fora, trouxesse R$ 300 para ficar naqueles 2, 3 dias no hotel, esse cara poderia pegar os R$ 300 e quitar as dívidas, e assim, a gente tinha uma dívida enorme, com cada pessoa da cidade devendo R$ 300 para outra, e que pode ser quitada com uma grana colocada em um determinado momento, que vai zerar todas as dívidas que todo mundo vai pagando em sequência. Qual é a falha desse raciocínio? Ele me pediu para tentar explicar para vocês. É muito difícil explicar isso do ponto de vista da contabilidade bancária, da contabilidade da autoridade monetária, do Banco Central, das pessoas e das empresas. Mas a gente consegue entender por que a gente não consegue dar um jeito no capitalismo, dar um jeito em todo o sistema de dívida do mundo, com uma atitude simples como essa de entrar um dinheiro novo no mercado que permite que todo mundo faça um settlement, né? Uma liquidação, uma quitação das suas dívidas. Assim, quem teve a oportunidade de ler o meu livro, que eu acabei de lançar, que não é um livro de finanças, é um livro de filosofia, que tudo é impossível, portanto Deus existe, o livro que eu lancei pela Amazon em dezembro passado, deve ter visto que eu analisei a história. Por que nós chegamos a esse padrão de racionalidade? Por que a racionalidade do Homo sapiens é o que é? E o meu objetivo com isso era mostrar por que o homem pensa como pensa, não é? E para mostrar como é que o homem nega ou aceita a existência de Deus e de tudo, né? De eletromagnetismo, de uma pessoa, de uma entidade qualquer. Mas o ponto fundamental do livro para o que a gente está discutindo aqui nesse vídeo é o seguinte: existe uma dicotomia entre os liberais austríacos, né? Os economistas austríacos, e os marxistas. Os marxistas, eles têm uma visão de que o capitalismo vai ter um final porque existe um fim da economia, um ambiente econômico que tudo vai estar equilibrado, e aquele equilíbrio poderá, um equilíbrio virtuoso que poderá se manter para sempre. Esse, na cabeça desses caras, é o tal do fim do capitalismo, uma profecia em que todo mundo vai conseguir trabalhar tudo que pode e entregar para as pessoas que precisam tudo que elas precisam, ainda que elas não possam trabalhar. Já o pessoal liberal, eles não acreditam que a economia tenha um fim, eles não acreditam que a economia tenha um steady state, ou seja, que a economia chegue a um ponto em que ela não precise mais mudar. Ao contrário, eles entendem que é algo dinâmico. E esse é o problema da nossa historinha que foi proposta no início. Na hora que você paga o sujeito R$ 300, ele poderia quitar tudo com todo mundo, você está considerando que só existe um problema naquela economia, que é a questão dos empréstimos. Mas não existe só um problema naquela economia. Existem todos os problemas naquela economia. O cara precisa, com aquele dinheiro, pagar o empregado, com aquele dinheiro ele precisa pagar um outro financiamento, ele precisa pagar um outro crédito, tá certo? Ele precisa pagar um aluguel de onde ele mora, onde ele tem o negócio dele. Então a economia, ela tem um dinamismo que não permite que ela chegue a um fim, sabe? Então muita gente fica com raiva das pessoas ricas que acumulam muito dinheiro, né? Essa ideia de acumular dinheiro, sim, eu lembro do Tio Patinhas. Tio Patinhas é um personagem da Disney que caiu no esquecimento, pelo menos nunca mais vi revistinha dele. A impressão que dá é que ninguém gosta de falar do Tio Patinhas, que é um homem que acumula dinheiro numa caixa forte, moedinhas de ouro, etc. Isso aí não existe no mundo onde você tem um sistema financeiro, onde você tem um mercado financeiro ativo. Não existe dinheiro parado, ninguém tem uma caixa forte de dinheiro, é sempre fluxo. A realidade do sistema econômico, aí não estou falando do capitalismo em si, eu estou falando do sistema econômico, a realidade é fluxo. Por que é fluxo, né? E aí você volta um pouquinho, se você estudar o que eu escrevi no livro, você vai entender. É fluxo porque não existe, não é só o homem, não. Nenhuma espécie tem um regime de cobertura completa da escassez
para sempre, que permitiria com que ele não trabalhasse mais e não fizesse mais nada. Se você pensar em, sei lá, uma pessoa absurdamente rica, mesmo ela acaba buscando significados em outras coisas e fazendo o dinheiro dela se movimentar. Toda a grana investida, se você pensa, por exemplo, no Jeff Bezos, que deve ser o homem mais rico do mundo, a maior parte da riqueza do Jeff Bezos é de investimento, né? E aquele investimento ele está oscilando, ele está colocado, ele está dentro do capital de uma empresa que inova, que cresce, que melhora a vida das pessoas. Aquele dinheiro não está parado, nunca está parado. Esse dinheiro está sempre circulando. Ele está gerando juros, esses juros geram imposto que vai para o governo para poder continuar pagando as suas contas, etc. Então o problema que nós temos com aquela lógica inicial lá de, poxa, vamos resolver o problema, é porque esse sentimento de resolver o problema é um sentimento inadequado para você entender o fluxo financeiro. Não existe espécie nenhuma que não esteja o tempo inteiro trocando, fazendo um trade-off, trocando algo de valor para ela por algo de mais valor ainda, não é? Então, quando uma formiga gasta a energia dela o dia inteiro para coletar comida, ela está fazendo uma troca. E aquela troca tem custo. Ela não tem um sistema monetário e financeiro como nós, mas ela tem um sistema de troca de energia. E essencialmente é o que a gente está buscando, trocas de energia. Os nossos sentimentos, eles são movimentos do nosso organismo, que até para a gente ter isso, a gente precisa estar com energia suficiente. Senão a gente não conseguiria nem sentir esse amor que a gente sente, porque a gente estaria sentindo só fome ou necessidade fisiológica. Então a crença de que a economia pode chegar a um fim, a crença de que ela chegará num steady state, num ponto de equilíbrio e que a gente não precisa mudar, é uma crença muito forte e eminentemente marxista. Aí, na realidade não é marxista, não foi Marx que criou isso. Ele simplesmente teve esse insight, que é um insight muito comum em muitas pessoas. Cara, mas se a gente distribuir o dinheiro de todo mundo, agora a gente não resolve tudo. A solução não existe. A solução de vamos dar dinheiro para cada uma das pessoas. Se a gente der $1.000 para cada africano, para cada brasileiro pobre, etc., pegar o dinheiro de todos os bilionários e der $50 mil, que seja, pro pessoal fazer, comer e etc. Ele vai gastar aquele dinheiro, a inflação vai disparar porque não tem oferta suficiente, a gente vai torrar aquela grana rápido, porque um saco de arroz que valia, sei lá, R$50 um saco, né? Vai começar a valer 200, 300, 400 reais, porque é excesso de dinheiro para pouquíssima oferta de produção, né? Aí você fala, pô, mas esse cara podia investir. Não podia investir. Você acabou de acabar com o dinheiro de todas as pessoas que tinham dinheiro, porque fizeram investimento. Então, na hora que você faz isso, você acha que está resolvendo o problema, mas você entregou para um cara alguma coisa que vai ser dinheiro demais para aquele sistema produtivo, as pessoas vão crescer demais o preço, não é porque elas são mais, não, é porque antes você tinha 10 pessoas para comprar aquele produto, com aquela capacidade, hoje você tem 1.000 pessoas, só que você só consegue oferecer para 15, não consegue oferecer nem para 20, e tem 1.000 querendo comprar. Então, o que vai acontecer é que o cara, ou ele torra tudo aquilo, quando ele for comprar com o fornecedor, ele vai dobrar de preço, triplicar de preço, e aquela graninha que você deu, sei lá, R$50 mil para cada brasileiro, R$50 mil para cada africano, para cada pessoa pobre do mundo, você pegou os bilionários e destruiu. Aí beleza, você fala, cara, mas tudo bem, mas eu tenho 50 mil, eu posso investir. Não, você não pode investir porque você acabou com o sistema de investimento. Você simplesmente destruiu aquilo e entregou aquela grana pro cara. E o problema é que esses caras que você destruiu, quando eu falo esses caras, são todos os produtores do mundo, não estou falando só dos bilionários, não. Esses caras que você destruiu, que você pegou o dinheiro e dividiu, esses caras não vão produzir mais. Então, como esses caras não vão produzir mais, você vai investir em quem? Eu vou investir em título público. Cara, título público pega dinheiro de imposto para te devolver. Tá? Então, assim, essa historinha é muito legal, muito interessante. Por que ela não funciona? Quem lê o livro vai perceber com clareza. Por que a lógica marxista, apesar de ser moralmente justificável, sabe, dar dinheiro para as pessoas pobres, para elas não passarem fome, é absolutamente justificável. Se você ler o livro, você vai perceber que muita gente tem essa visão e por isso que muita gente se alia às ideias marxistas, porque é uma ideia de que a gente consegue dar um jeito na economia para sempre. E essa é um pouco a ideia desse fluxo de R$300 que todo mundo tem dentro de uma cidadezinha pequena. Chega alguém e resolve tudo. Todo mundo está tranquilo, todo mundo está livre. Poxa, mas existe o dia seguinte. Todos os seres humanos, todos os seres vivos têm um fluxo, têm necessidade de um fluxo constante de troca de energia. Essa energia assume as mais variadas facetas. Pode ser dinheiro, pode ser barra de chocolate, pode ser adrenalina, pode ser
É a sua vida. É um fluxo de troca. Tu pega 50 prata para descer uma cachoeira, é adrenalina que você quer para fazer um bungee jump, entendeu? Isso é troca. E essa troca ela é consistente. Ela acontece sempre, o tempo inteiro. Justamente porque ela acontece é que a economia é como é. A economia não tem um ponto de chegada, sabe? O marxista acredita que a economia tem um ponto de chegada, porque ele tem uma visão moral respeitável, né? Do ponto de vista da moralidade respeitável, mas isso faz com que deturpe a capacidade dele de compreender como a economia funciona de fato. E aí ele não percebe uma coisa que, na verdade, os políticos europeus com viés de esquerda, socialistas, etc., eles já perceberam. Isso é meio coisa de América Latina mesmo, né? Não sei se porque os políticos de esquerda lá no exterior eles conviveram com Stalin e tem aquela memória da União Soviética, né? Da cortina de ferro, talvez eles tenham um pouquinho de anticorpos que a gente não tem, mas eles já perceberam o óbvio, né? O capitalismo não tem nenhuma intenção moral e nunca vai ter. O capitalismo é motor, não é? Motor. O capitalismo não é nem o carro. Ele é só o motor. Você constrói o carro, coloca uma marcha para frente, o motor gira e você anda. Se você construir uma marcha para trás, o cara vai para trás, mas o motor continua andando e nunca vai parar de andar. E lá, a minha percepção dos políticos socialistas e marxistas do outro lado do oceano é que eles entendem que a riqueza deles para fazer justiça social vem de um motor forte, pujante, né? Talvez por isso que a gente tenha países que se dizem socialistas, porque tem uma enorme distribuição de renda, as pessoas não passam nenhum problema, mas se você olhar a economia deles, é a economia mais azeitada, a economia mais livre, né? Se você olhar os países escandinavos, a liberdade econômica, a facilidade de fazer negócio é maior do que nos Estados Unidos. Entendeu? Essa é a minha percepção. Mas o que eu quero colocar no final desse vídeo aqui é o seguinte: economia é fluxo. Se você entender que a economia é fluxo, que ela não chega a lugar nenhum, ela simplesmente é a vida, é o dia a dia, você vai entender por que essa historinha que parece que resolve tudo, ela não resolve. Porque no dia seguinte você está com fluxo de novo, no dia seguinte você está com necessidade de novo. E estamos falando de 7 bilhões e 800 milhões de pessoas em fluxos constantes. Não tem fim, cara.